Vasco 2-0, casaca, Breler Pires, hein? Uma vitória merecida do Vasco. O time entrou com muita vontade. E, é claro, valia muito mais para o Vasco do que para o Botafogo, que disputa a Libertadores. E o Vasco entrou com a obrigação de vencer. E quando não funcionou na técnica, quando o Botafogo foi superior, o Vasco mostrou muita entrega, né? Os jogadores se entregaram bastante. O Douglas, que é hoje o principal jogador do Vasco, desde o início da temporada, embora o elenco tenha jogadores experientes como Andrezinho, Nenê, Luiz Fabiano, é o Douglas, um garoto de 18 anos, quem tem chamado a responsabilidade. E o gol foi muito merecido, coroa esse momento que o volante do Vasco está vivendo, uma grande revelação da Colina. Mas o Vasco, com o Milton Mendes, já demonstra pelo menos uma cara diferente, cara de um time mais lutador, de jogadores que se entregam mais pela equipe. O Milton Mendes, mesmo diante das dificuldades do Botafogo, no primeiro tempo não conseguiu fazer a equipe jogar. Depois o Botafogo ainda teve um jogador expulso, já tinha tido que fazer a substituição do Leandrinho, que saiu machucado, e ainda assim o Vasco continuava com dificuldades para criar. E o título não pode iludir o Vasco. O Vasco não pode se iludir com um título alegórico, um título que tem pouco peso, que o que de fato interessa para o Vasco... Só vale a rivalidade. O título da Taça Rio não vale absolutamente nada, nem para o Campeonato Carioca. Nada. E isso não pode criar uma ilusão na equipe de que chegou a um bom nível. O Vasco ainda tem muitas coisas para corrigir. O time que antes era extremamente dependente do Nenê, hoje é dependente do Douglas, do fôlego, da saída de bola, da infiltração. Então, o time do Vasco, quando o Douglas não está bem, tem um declínio. E hoje o Nenê participa do jogo, mas não cria como criava no passado. Então, o time tem um gargalo para resolver. O Douglas, que é um volante, não consegue fazer sozinho o trabalho de criação da equipe. Luiz Fabiano, que foi a grande contratação da temporada, ainda não participa ativamente do jogo o tempo inteiro, às vezes fica muito isolado. Então, há problemas para o Milton Mendes corrigir. Esse início de trabalho do Milton é muito positivo, mas ele não deve se iludir com o título da Taça Rio, precisa ajustar o time, que vai ter de mostrar muito mais para vencer o Fluminense na semifinal do Carioca. Feliz que ganhamos essa Taça Rio, né? Atendendo às circunstâncias, ninguém acreditava nesses jogadores, ninguém acreditava no seu treinador. O fato é que conseguimos, poderão sim desvalorizar o que nós conseguimos, mas é um fato. Conseguimos ganhar, fomos campeões da Taça Rio. É um título para a rapaziada, é um título para o clube, é um título para o nosso torcedor e vai nos dar mais segurança para entrarmos agora nessa semifinal, que será muito difícil também. É importante manter os pés no chão e usufruirmos desse momento, são os jogadores é que fizeram tudo, eles trabalharam muito dentro de campo, então são merecedores dessa vitória. Acho que é justo o que aconteceu em campo, vocês viram, nós sempre procurando fazer o jogo, tentamos mudar várias formas, buscando sempre ganhar o jogo, e conseguimos. Acabou que conseguimos ganhar o jogo e a nossa felicidade é grande. Vamos ouvir o técnico Jair Ventura, que também falou em entrevista coletiva. Bota na tela. A gente tira de proveito a performance, né? Primeiramente, a força do elenco, mesmo com tantos meninos, 12 para ser mais preciso, 12 jogadores oriundos da base hoje, fizemos um grande jogo. Lógico que ninguém quer perder, nós não gostamos de perder, mas acabamos tomando um gol aos 41 de bola parada, né? Ontem eu só treinei bola parada. Então é assim o futebol, né? Você com um a menos desde os primeiros 25 minutos, com uma viagem nas costas, mas sem tirar o mérito do Vasco. O Vasco foi... Quem faz o gol no futebol é eficiente. Eles foram eficientes e mereceram a vitória e o título, né? Então o que a gente tira de proveito em uma derrota é a performance desses 12 meninos oriundos da base que bateram de frente com a equipe titular do Vasco e acabaram tomando gol aos 41 minutos. Jair, na saída de campo, os jogadores foram claros em falar que o resultado de hoje não vai afetar o outro da Libertadores. O time jogou bem, poderia ter sido campeão, como perdeu, faz parte do futebol.
agora há pouco também falando aqui com o Paulo Rui na saída, ele foi bola para frente, o vestiário foi positivo, apesar da derrota. Foi esse o clima mesmo entre vocês? É esse o clima. A gente está vindo 5 vitórias consecutivas, né? Tendo o Fluminense e o atual campeão da Libertadores. Então não pode ser um jogo que vai tirar a gente do nosso trilho, dos nossos caminhos. A gente queria ganhar também, não tem desculpa falar que a gente não queria ganhar, mentira. Estou triste com a derrota, lógico, a gente queria vencer, mas agora é bola para frente, né? É bola para frente, pensar nos nossos desafios que são maiores agora pela frente. E o campeonato não acabou, né? A taça acabou, mas o campeonato não. Nós temos a semifinal para buscar essa vaga para a final. Deixa a gente muito mais confiante. O Milton também é um excelente treinador, está trabalhando forte. A gente foi recompensado com um título muito merecido pra gente. Fala um pouquinho do seu gol. Meu gol, fico muito infeliz ali, né? Da bola ter sobrado pra mim, eu ter colocado ela pra dentro e comemorar com a torcida do Vasco. Andrezinho, o que representa esse momento pra você? Um título pelo Vasco da Gama. Saiu sentindo? Muito feliz, né? Em conquistar mais um título. É claro que a gente almeja coisas maiores, né? O Milton, desde a chegada dele, né? Ele vem colocando, né? Que a gente pode ter um ano maravilhoso. Sabemos que é um título, é uma taça, tem que comemorar mesmo, mas a gente almeja coisa melhor, né? Coisa maiores, né? E vamos em busca agora, né? Do Campeonato Carioca. E foi o que eu venho dizendo, né? Eu acho que para você ganhar título, você precisa de grupo, você precisa de união, porque com time bom você ganha até jogos, mas para ganhar título precisa disso aí. E hoje mostrou, né, muito bem o que é a cara do Vasco da Gama, né? 2 gols de um moleque de 21 anos e o Luiz Fabiano, de 35, 36 anos, né? Então essa mescla está sendo importante e esperamos conquistar coisas maiores. Era isso que eu ia perguntar, com relação ao Luiz Fabiano, né? Desencantou, acho que a torcida estava esperando isso. Ele também devia estar se cobrando, conseguiu esse efeito suspensivo e pôde marcar um gol importante numa final. Claro que o atacante ele sempre procura fazer gols, né? A cobrança vai sempre nos atacantes, principalmente o Luiz Fabiano, que dispensa comentário, né? Um goleador, né? E eu até brinquei ali com alguns companheiros de que o Milton é vidente, né? Porque ele vem dizendo que o Luiz Fabiano ia fazer o gol na hora certa, né? E fez, né? Um gol importante e agora com certeza, né, tem mais confiança, né? Porque futebol requer isso, independente da idade, o jogador precisa de confiança. Tenho certeza que foi o primeiro de muitos. Importante, saiu na hora certa, feliz por todo o grupo, por toda a dedicação, por todos aqueles que acreditaram em mim, por parte do clube que me deu total respaldo para continuar meu trabalho, independente das críticas, de muito que falavam. Feliz por aqueles que se dedicaram e me ajudaram. Qual alívio para você, imagina, né? Fazer gol para o atacante é sempre um alívio, né? Ainda mais numa final, sempre importante. Não digo alívio, mas realmente para a confiança isso é muito bom. Pro Luiz também, muito feliz por ele. Eu disse ainda antes do jogo, né? Tomara que ele desencante hoje. Ainda falei lá depois do gol, falei, tá vendo? Foi na hora certa, então... até para um jogador experiente como ele, isso é muito bom, mesmo o atacante vive de gol. Então, para a gente, isso não importa quem faz, mas para ele, né? Então, era importante. Então, eu fico feliz que ele tenha feito gol, nos ajudado com a vitória, conquistarmos, né, esse título que para muitos não valem de muita coisa, mas, como eu disse, a gente perde para ver, né? Então, confiança boa, saber que a gente está no caminho certo, melhorando, um passo cada vez. Em relação ao Milton, o que ele mostra, diferença que dá pra gente ver no nosso time é taticamente, a organização. Isso é o fundamental que eu acho que estava faltando. O time tem muita qualidade, mas estava um pouco desorganizado. Não era nem culpa do Cristóvão, mas nós não conseguíamos encaixar e o Milton conseguiu isso. Então, eu acho que a gente está no caminho certo para fazer grandes coisas ainda esse ano. Professor, havemos polêmicas também no jogo? Teve isso? Não, eu acho que vale a pena destacar o que o Alê falou, a expulsão do Marcelo com 18 minutos do segundo tempo. Trouxe aqui esse lance. No primeiro tempo, 41 minutos, o Rodrigo foi ficar ali atrapalhando, né? Aí o Marcelo ficou esse empurra-empurra, a arbitragem do Bruno Arleu de Araújo. O árbitro foi cartão amarelo para os dois, 41 minutos do primeiro tempo. Aí com 18 minutos, essa falta. Não tem polêmica para mim? Guilherme é dentro do gol, meu. Exato, tá aí. Essa é a falta tática. Pode. Falta tática, já tem cartão amarelo.
Tanto é que ele recebeu o segundo cartão amarelo e saiu com tranquilidade. Agora tá aqui a cena do jogo, né? Essa aí foi demais. Tá aqui a cena do jogo. Bruno Arleu acabando o jogo, encerrando a partida, já 2-0, Luiz Fabiano já tinha feito o segundo gol. Nesse momento que ele tá pitando, recebe uma bola, né? Aí tá perto dele ali, o Bruno Silva recebe o cartão vermelho direto, e aí tá o que disse... vai jogar o Botafogo a fase seguinte, a fase final do Campeonato Carioca. E esse é um dos titulares que jogou. Exatamente. Esse é um dos titulares que jogou, amigo. Vai fazer falta. Isso que eu queria destacar. Tá fora da semifinal e terminando o jogo, Jair Ventura foi lá tentar ainda falar com o árbitro para saber o que vai colocar no relatório, o que vai colocar na súmula, mas a expulsão é correta. Não. O jogo já tinha acabado, chutou a bola no árbitro, a expulsão é correta. Ele chutou bem, que ele mirou. Não, ele falou, bem, domina, juizão. Pega essa aí. Ele ia acabar o jogo mesmo. Pega essa manga aí. Então, Ele foi gentil. segura esse abacate Bem aí. na hora que o árbitro tá levantando o braço, Não né? foi? Tá O juizão que tava sem reflexo. Não, Pode ser? Se pega no apito, então, que tá na hora, tá o apito na boca, né? Levou uma bolada, Salvo? Como Hã? é que é? Já levou uma bolada tipo essa assim, não? Ah, não, essa não, mas no jogo vale. Ah, não.